Boas tardes, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um pequeno encontro digital nesta era louca em que vivemos. E então queria começar por refrisar novamente uma coisa muito importante, que é qual é o objetivo quando nós nos propomos à vida espiritual. O que é qual é que é a atitude importante para começarmos a encetar e a trabalhar, a praticar na nossa vida, a abrir uma vida espiritual, aquilo que se chama espiritual, que é basicamente expandir as qualidades espirituais. Quando eu falo espiritual, no outro dia houve quem me perguntasse: mas espiritual, o que é isso espiritual? Espiritual enceta, portanto, a ideia de que não é tão material, é mais espírito, mais espiritual, é mais do reino do espírito, do reino do invisível, mas aqui está mais implícito o lado invisível o lado invisível, o lado da energia, o lado da consciência pura, o lado não material. E também acreditar que o material deste mundo existe e condensou-se a partir do mundo mais sutil, da dimensão mais subtil. Mas queria partilhar mais uma vez qual é o verdadeiro objetivo. E o verdadeiro objetivo é assim, portanto, isto está nas últimas páginas da Palavra do Buda, que é um dos livros que nós publicamos, nas últimas páginas, e assim o objetivo da vida pura, vida espiritual, a vida não consiste em adquirir riqueza, honra ou fama, nem em ganhar moralidade, concentração ou o olho ou a visão do conhecimento. Ou seja, e aqui está bastante implícito aqui esta palavra aqui, ganhar. E temos que ter em conta que o Buda fala muito das primeiras coisas que o Buda fala, que são os problemas do mundo, os grandes primeiros obstáculos, aquilo que caracteriza a decadência, a corrupção toda no mundo. São três coisas, ele começa por dizer, são três coisas: moha, loba e dosa, que é a cobiça, a ganância, ou seja, está aqui, portanto, o ganhar, o adquirir, o nós queremos obter de fora. O que é que eu posso obter daqui? O que é que eu posso ganhar? O que é que eu posso tirar daqui? Ou seja, é como virmos à vida, nós vimos este mundo, vimos esta vida, e nem sequer nos preocupamos em dar ou desenvolver. Nós queremos é tirar, retirar. O que é que eu posso ganhar? Ou seja, e uma das verdades fundamentais das 9 verdades do ensinamento do Buda é que, de facto, a causa do sofrimento, a causa deste problema todo, do nosso problema humano, está aqui dentro de nós.
E se está aqui dentro de nós, portanto, é dentro de nós que está a causa, é dentro de nós que também está a solução. Isso também está nas 4 não verdades, para nós ultrapassarmos o problema, para nos libertarmos. Ou seja, esta libertação espiritual não se obtém de fora, não é uma coisa que se realize ou se concretize por ganância, por obter, por almejar de fora. É algo que tem que ser olhado dentro de nós. E envolve, isto está aqui, envolve a pureza, envolve uma vida pura. E isso é algo que todos nós, gradualmente, ou seja, se a atitude, se a nossa atitude estiver acertada, estiver minimamente certa neste propósito, que é um propósito espiritual, e eu falo muitas vezes na alquimia, portanto, a alquimia interior, a nossa purificação, não neste sentido de ganhar moralidade, não é aqui sermos mais moralistas ou politicamente corretos, esta coisa de sermos corretos e de muito bem parecer e da etiqueta, não tem nada a ver com isso. É mesmo a purificação genuína dos nossos sentimentos, dos nossos hábitos, desde a comida até a passar pelo sexo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a vibração interior, o que nós nos permitimos sentir. Portanto, é isso, é essa transformação, essa alquimia toda que nos vai permitir libertar e ficarmos mais livres de impurezas que nos permitirão então expandir a nossa visão, a nossa consciência, o nosso campo espiritual consciente, para além do fator matéria. Aquela inabalável libertação do coração. Esse é sem dúvida o objetivo da vida pura, a sua essência, o seu propósito. E aqueles que no passado foram puros e iluminados, esses abençoados também indicaram aos seus discípulos este mesmo objetivo interior, assim como foi indicado por mim aos meus discípulos, e aqueles que no futuro se purificarem e iluminarem, pode ser todas as pessoas, qualquer pessoa que na sua própria família faça um propósito de se trabalhar, de praticar, de se purificar os seus sentimentos, vai definitivamente e de certeza criar e gerar um ambiente ainda muito melhor no seu lar, na sua família, ao seu redor. E esse é o propósito. Também indicarão aos seus tipos este mesmo objetivo interior, assim como foi indicado por mim. No entanto, discípulos, poderá acontecer que depois de partir possais pensar: perdida está a doutrina do nosso mestre, já não temos mais mestre. Mas não devereis pensar dessa forma, porque a doutrina, o Dhamma e a disciplina, Vinaya, vos ensinei, será o vosso mestre após a minha morte. Que o Dhamma seja a vossa ilha, que o Dhamma seja o vosso refúgio, não procureis outro refúgio. Aqui o Dhamma, vamos desmistificar aqui um pouco, vamos extrapolar a palavra para um sentido mais extra-religioso, ou seja, este Dhamma, essencialmente o que significa, não é só budista, o Dhamma também significava a verdade. O Dhamma, um dos significados do Dhamma é a verdade, porque o ensinamento é no sentido da verdade. Nós descobrimos a realidade tal como ela é das coisas aqui e agora, e quando nós conseguimos perceber, entrever, escrutinar, discernir o que está a passar, a verdade do momento,
Isso é um despertar, isso é que nos ajuda a acordar. E todo o significado e o sentido de Dhamma é isso. Todo o ensinamento que ele predispõe, que ele providencia, é nesse sentido, é no sentido de ver as coisas, perceber, compreender as coisas tal como elas são. Daí o fator iluminação, na prática, ser isso, ser também promover, ajudar a potenciar e a catapultar todo esse potencial de discernimento e de ver as coisas tal como elas são, porque isso só ajuda-nos a acelerar o processo. Portanto, é esse o Dhamma. E depois a disciplina é a prática, é nós termos uma nossa disciplina interior, uma regra, um hábito. Simplificando a palavra disciplina para a palavra hábito. Nós temos hábitos nefastos, temos vícios menos saudáveis e temos hábitos saudáveis. E é isso. O ensinamento e a chave do ensinamento, quando eu falo do Satipatthana, é isso, é nós cultivarmos, conseguirmos nos estabelecer em hábitos saudáveis, positivos e manter esses hábitos. Assim, as doutrinas que vos ensinei, depois de eu próprio ter penetrado, devereis vós preservá-las e guardá-las bem, para que esta vida sagrada possa tomar o seu curso e continuar por eras, para o bem e prosperidade de muitos, como uma consolação para o mundo, pela felicidade, pelo bem e prosperidade dos seres celestiais e humanos. Portanto, não são só os humanos que beneficiam disto, são também aqueles seres celestiais que estão nas esferas mais invisíveis, também a fazer o seu percurso e a sua evolução. Que não propriamente neste plano físico de corpos humanos, da raça humana, mas também noutra esfera. E este pedaço é muito importante. Assim, o objetivo da vida pura, da vida espiritual, do caminho, não consiste em adquirir riqueza, honra, fama, nem em ganhar a moralidade, a concentração ou olho do conhecimento. Apesar de que, na prática, por exemplo, é óbvio que enceta envolve concentração. Mas isso é um passo, não é um fim. Ou seja, não é o objetivo. O objetivo é a inabalável libertação do coração. É uma forma, uma prática. Mas, portanto, isto tudo significa, é completamente devemos evitar ao máximo estarmos a praticar para adquirir poderes mágicos ou poderes, seja lá aquilo que for, ou qualidades, ou tudo o que seja que nós cobicemos ou queiramos através de um sentimento de querer de fora, de cobiça, porque não é isso que vai fazer. Isso estamos-nos só a iludir e a enganar-nos a nós próprios e não estamos a fazer, acabamos por não fazer aquilo que realmente interessa. Não adianta nada a alguém que ainda está premiado de ódio, e eu acabei por não referir há bocado os três grandes obstáculos, que era a cobiça, a ignorância ou a imbecilidade, a negligência, a ignorância e o ódio. Porque, curiosamente, a negligência, o não saber, a ignorância, a falta de conhecimento, o não querer saber, também é um karma. Também há um karma aí. Portanto, esta história toda de despertarmos
Porque o que é despertar e acordar? É isso, é desenvolver mais discernimento, é nós percebermos que o mundo não é um mundo perfeito. E nesta era aquilo que eu há bocado disse, nesta era de loucura, parece que estamos a viver um momento um bocado confuso, porque que é um bocado difícil perceber, às vezes há coisas que não parecem não fazer assim muito sentido, e depois das duas uma, ou se fecha completamente os olhos e se acredita e se tem boa fé e não queremos saber, continuamos com a nossa vida, não quero saber, eu quero estar em paz, não me chateiem, quero estar confortável e seguimos e está tudo certo e as autoridades, os poderes estão todos certos, está tudo, é assim mesmo, assim é que deve ser, tudo. E a pessoa não se chateia e é isso, e segue a corrente normal, mas isso também pode ser negligência. E, e o resultado maior, o fruto maior disso é a ignorância. E, por conseguinte, imbecilidade. Porque as pessoas podem se transformar, acabamos por nos transformar em mortos-vivos, tipo em zombies. E o caminho é ao contrário, o caminho é nós acordarmos, é conseguirmos perceber o que é que está a passar, apesar de que as coisas também não são perfeitas, mas conseguir querer saber o que é que discernir o que é que se passa. Portanto, o não querer saber, o seguir a via mais confortável, também é um karma, também é karma. E pode redundar em negligência em vez de diligência. Portanto, o Buda diz que a diligência é o caminho para a vida, para a libertação maior, e a negligência é o caminho para a morte. Portanto, é isso. Este é um caminho que é importante nós refletirmos sobre estas coisas e que na nossa vida existe uma coisa que o Buda chamava dukkha, imperfeição, miséria, ódio, ganância, corrupção, interesse, oportunismo, vaidade, orgulho, ego. Portanto, quanto é que nós nos vendemos e prostituímos para um conforto que tem um preço material? Vamos meditar um bocadinho. O objetivo é acordarmos, despertar, ativar um discernimento maior. E para isso temos que começar por parar, sair um bocado deste mundo exterior, entrar no nosso mundo interior, através de uma atenção mais focada interiormente, e podemos usar a nossa respiração para ancorar e enraizar a nossa atenção no interior. Então vamos sentar-nos confortavelmente, estáveis, verificar se estamos confortáveis, os músculos, respirar fundo, costas direitas, e respirar. Vamos virar, trazer toda a nossa atenção aqui para o nosso nariz, onde o ar passa nas nossas narinas. Respirar fundo, sentir o ar entrar e sair pelas narinas.
continuar a descontrair. E vamos continuar assim, concentrando-nos na respiração, saindo da nossa azáfama mental. Portanto, é aqui também não é só virar os sentidos ou a atenção para dentro, é depois dentro também transferir mais a atenção do nível dos pensamentos para o nível da respiração física. E assim silenciamos um pouco a nossa mente. Descontraídamente, descontrair o nosso pescoço. Descontrair os ombros, os músculos dos ombros. Transferir ao máximo a atenção, tirá-la da mente e dos pensamentos para a respiração, o ar entrar nas nossas narinas e sair, inspirar, expirar. O objetivo é acalmar, tranquilizar. E vamos sentindo inclusivamente a nossa respiração a acalmar. Vamos usar o sentido da sensação para sentirmos a respiração no nariz, o ar entrar e sair. Respirar fundo. Descontrair. Vamos agora usar uma palavra como mantra, a palavra Buddho. Ao expirar interiormente vamos dizer Bud. E ao inspirar Tho. Quando fazemos ao contrário. Na expiração começamos Bud. E ao inspirar Tho. Buddho. Repetimos como mantra. Bud.
Eu tentar estabelecer o silêncio, respirar fundo, continuar a manter a atenção na respiração, simplesmente só na sensação da respiração. Tentar por agora não pensar em nada, tranquilizar, respirar fundo. Vamos descontrair. Respirem fundo e abrir os olhos. Se quiserem colocar questões, podem colocar agora por escrito. Qualquer dúvida que tenham em relação à meditação, ao caminho, à prática, à vida.
portanto, na forma, no aspecto mais prático do ensinamento, a prática tem esta parte inicial em que podemos corresponder ao samatha, que é há quem equivale à concentração, mas basicamente é o tranquilizar inicial e depois então é que vem o vipassana para se poder abordar e investigar os aspectos interiores mais um nível mais refletivo. Mas primeiro de tudo temos que acalmar o nosso sistema. Muito grata por esta prática, como começar a trabalhar para a nossa libertação do coração. Essa libertação está associada a não termos aqueles objetivos que mencionou para a nossa vida. No entanto, não é assim tão fácil fazer essa libertação. Sim, é essa a situação humana, basicamente acaba por ser a ligação, os apegos ou aquilo a que nós estamos presos na vida, seja de uma forma negativa, seja de uma forma mais positiva. Inclusivamente, o Buda também fala nisso, portanto nós não estamos só presos por karmas negativos, estamos também presos por dharma, por coisas boas, por qualidades boas, mas dentro disso tudo é possível a libertação do coração, porque pode-se chegar a um ponto da vida em que nós ainda temos que fazer todas as responsabilidades que temos na vida, seja como mães, seja como na família, seja no emprego, mas se nós fizermos essa purificação, independentemente de tudo, seja o que for que nós fazemos, estamos a fazer de uma forma positiva, saudável. E quando acabar o ciclo desse dever, dessa responsabilidade, nós passamos à outra porta que se abre e libertamos-nos disso. Só que quando nos libertamos já desenvolvemos, ou seja, já temos essas qualidades desenvolvidas, independentemente seja o que estivermos a fazer neste mundo. Mas obviamente aos poucos, interiormente, libertamos-nos. E o essencial daquilo que o Buda está a explicar é isso, é que nós libertamos-nos principalmente não é por aquelas coisas que estão aqui, não é? Ou seja, quando nós pomos estas coisas como o objetivo de vida, são becos sem saída. Porque uma coisa é nós sermos pessoas boas, termos desenvolvido boa vontade, boas capacidades, boas qualidades, e que é o principal. E depois, com a vida que nós fazemos, com a produtividade que nós alcançamos, com a dádiva que nós alcançamos, poderemos colateralmente, e não só colateralmente, desenvolver também a riqueza que virá por consequência, e também uma honra, ficarmos conhecidos pelo bem que fazemos e tudo, mas não inicialmente como um objetivo. Porque se nós vamos ao encalço destas coisas como um objetivo, sem o verdadeiro sucedâneo na nossa vida, são objetivos vazios. São objetivos vazios e estamos a querê-los, inclusivamente sem um mérito. Ou seja, nós não devemos olhar para isto. Não é a fama que interessa, nós até podemos ser, ou seja, nós podemos ser famosos no mundo inteiro, mas não termos corrido, a fama não era o nosso objetivo, e não ser esse o nosso objetivo, e a fama acabou por ocorrer
pelas vias certas, ou seja, a pessoa, porque ou fez bem, ou porque foi conhecido ao nível, fez coisas boas ao nível da ciência, ou uma pessoa que está, ou mesmo desporto, Jogos Olímpicos, ou qualquer coisa, a pessoa quando está a correr, a trabalheira para uma pessoa estar a alcançar um nível competitivo, de, por exemplo, de correr ou um desporto qualquer, se a pessoa estivesse a fazer aquilo só por fama, ou por honra, ou por riqueza, não, a pessoa tem que haver amor à camisola, tem que haver... Ora, há quem viva a um nível oportunista, e por isso é que existe corrupção e existe em que as pessoas querem ter isto sem trabalharem, sem uma prática, sem merecerem, ou seja, sem terem qualidades honestas que correspondam a... Ou seja, hoje em dia, no nosso mundo, e por isso é que o mundo não é perfeito, aliás, está neste momento longe de perfeito, o nosso mundo humano, para não falar mais, porque é possível ser extremamente rico, ter uma pseudo-honra e ser extremamente famoso e ser a pessoa ser das pessoas mais corruptas e criminosas no mundo. Portanto, o que é que interessa? O que interessa é aquilo que é o verdadeiro caminho, é esta libertação, e para esta libertação é a pureza, é o caminho da pureza para nos melhorarmos. Porque isso depois, a partir daí, tudo se encadeia. Quando a atitude está correta, e não é fácil. Não é assim tão fácil, não é fácil de todo, porque enceta um reconhecimento, uma reflexão, uma meditação, uma ponderação, um confrontar interior de todos os aspectos, ou seja, não é virar as costas, não é varrer para debaixo do tapete, é olhar para a vida, mas também tem que se acreditar. Acreditar é possível. No budismo Theravada não se fala muito das divindades. Por acaso até se fala. No budismo Theravada não se fala, no budismo no geral não se fala em Deus. Pronto, o Buda, no seu pragmatismo, não quis se referir à realidade última de uma forma concreta. O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que ele não negou a realidade última, que é o que em Pali se chama Amata Dhamma. E ele, inclusivamente, fala no Imanifestado. Aliás, é uma das passagens bem conhecidas em que ele diz que o Imanifestado, incondicionado, não criado, não nascido, não formado, existe. Se não existisse, isto é o que ele diz, se não existisse, não era possível ir do formado, do nascido, do manifestado, que é isto aqui onde nós estamos. Primeiro estamos aqui dentro deste corpo, e este corpo está neste mundo físico. Portanto, nós estamos encaixados podemos dizer que são duas... Mas ele está a dizer que se não existisse esse incondicionado, esse manifestado, não era possível sair do formado, do nascido, do condicionado, inclusivamente também o mundo. Não era possível sair daí para o incondicionado, para o imanifestado. Portanto, existe. Está a dizer que a outra dimensão mais invisível, que não é formada, que não é nascido, existe. Pronto. Mas ele não discrimina, não dá propriamente um nome, não diz que é no hinduísmo, que foi a religião em que ele nasceu,
nomeava-se essa realidade última como Brahman. Pronto, na nossa cultura, na nossa civilização, mais cristã, ocidental, língua portuguesa, Deus. Pronto. Mas ele recusou-se porque, na altura, a religião, na altura dele, também já estava numa decadência tal, e ele diz isso em alguns suttas. A maior parte dos padres ou dos sacerdotes, digamos assim, os sacerdotes ou mesmo os altos sacerdotes já não percebiam nada daquilo que estavam a professar e a falar. E portanto ele seguiu, por isso é que ele seguiu a via dele, porque ele viu que também não ia chegar a lado nenhum se submetesse unicamente ao ensinamento daqueles que ele viu que já não percebiam propriamente como deve ser. Então ele depois, quando realiza, quando se ilumina e quando descobre a verdade, né, a verdade que todos podem descobrir, mas a realidade mais elevada, depois também chegou à conclusão que a maior parte das pessoas não iam compreender, porque essa realidade é tão inefável, é tão indescritível, que por mais palavras, por mais que ele tentasse descrever, explicar, ia cair um bocado em saco roto e isso não ia propriamente ajudar e a maior parte das pessoas não iam acreditar e também não ia ajudar. Então, por isso é que o ensinamento básico, essencial do Buda gira em torno da ferramenta para nós desenvolvermos essa visão, para apurar a nossa visão espiritual, para purificar a nossa visão espiritual. É como dizer, olha, vocês têm os óculos, mas os vossos óculos estão sujos, ou seja, vocês têm o corpo, mas o vosso corpo está completamente embotado, neste momento não consegue ver, portanto tem essa condição, tem dukkha todo cheio aí em cima de vocês. Mas é possível limpar as lentes, é possível clarificar a visão com um pouco de prática, um bocadinho de trabalho, mas há trabalho, não é fácil. Portanto, não é assim tão fácil fazer essa libertação. Não é, mas é possível. Mas tem que se praticar, tem até um esforço de auto-observação, não é de autorrecriminação, nem de nos chicotearmos e de nos julgarmos e de nos condenarmos, mas é também com compaixão a percebermos o que há. Ok, isto aqui está errado, eu tenho que ter mais calma aqui ou ali, isto tem que ser corrigido, isto não está tão bem, esta vibração, estas frequências aqui, estas raivinhas, estes ódios, isto não serve para nada. Ok, vamos limpando aqui a selva e vamos continuando. Pronto. E é essa purificação que depois abre a visão superior. E aí no budismo, no ensinamento da Theravada, esse é que é o caminho da purificação, que faz parte da prática. Quanto às divindades, existem muitas divindades no ensinamento budista, inclusive no Theravada, que é a linha em que eu pertenço, que é esta linha Theravada da Tailândia, da floresta, e no Canon Pali há muitas descrições do Buda. Fala no Conselho dos 33 Deuses, fala inclusive em algumas divindades mais superiores ainda mais sutis, de níveis ainda mais sutis desse Conselho dos 33, fala nos demónios, fala no nível dos demónios, dos yakas, há várias categorias, há todo um manancial de categorias, eu até diria quase que mais ainda do que no cristianismo tradicional. É só uma questão de se ler, de procurar, ir às escrituras e ver porque está aí, e é muito interessante. Nega, não nega a existência dessas energias libertadoras. Nega. No budismo Theravada não se fala muito das divindades, fala-se. Nega se a existência dessas energias libertadoras, como por exemplo Tara Verde.
Estar a verde, não estou a ver que se é ou se não é do budismo. Mas há muitas energias, há muitas divindades. Mas é preciso ter em atenção uma coisa. O mundo invisível, é preciso ter muito cuidado com o seguinte. O mundo invisível e o mundo dos espíritos existe. Eu estou a falar dos níveis e das dimensões outras que não esta onde pertencemos, que é este plano físico dimensional das 3 dimensões aqui em que vivemos, mais denso. O nível invisível, que começa logo a seguir o que se fala do astral, mas tem vários níveis e o astral é só um deles, invisível já. E há muitas categorias de seres e de chamadas divindades e de deuses. Muitas. É quase como se estivéssemos a falar de extraterrestres. Mas, ou seja, dependendo dos níveis e da evolução, há seres com evoluções superiores e há outros seres com evoluções inferiores no plano invisível. E as forças das trevas existem e também conseguem aceder e chatear, muitas vezes, andar à volta do corpo humano e da mentalidade humana. Portanto, é preciso não haver um fascínio cego pelo invisível, porque a pessoa pode apanhar de tudo, sem saber o que é que está a levar em cima da cabeça. Porque há muita gente que só porque já tem um bocadinho. Há até aquelas pessoas que nem têm mediunidade nenhuma, nem têm qualidades nenhumas para se comunicar com o invisível e fazem todo o tipo de. Essa sensação é o cúmulo. Que é as pessoas põem-se com passes e coisas mágicas e só para se sentirem que estão a contactar com o invisível e nem não imaginam o que é que estão a contactar. Porquê? Não têm evolução nenhuma espiritual, não têm discriminação, nem conseguem perceber com quem é que estão a contactar e com que nível é que estão a contactar. Se estão a contactar com o sétimo céu ou se estão a contactar com o astral inferior. A elas só lhe interessa estar a contactar, o facto de já estarem a contactar com o invisível aí é espetáculo, já sou mais do que os outros porque pronto, dá aquela sensação de tipo mágica. Portanto, é preciso ter muito cuidado com esses fascínios e com esse querer saborear um certo poder. Por vezes, o não querer saber pode ser uma fuga para a frustração de não podermos melhorar, alterar, devido aos fatores externos que nos oprimem. É verdade. Essa é uma grande verdade que acontece com muitos de nós, com a maior parte dos seres humanos, e por isso é que muitas das vezes a pessoa baixa os braços e por momentos às vezes escolhemos um estupefacientezinho ou uma coisa, ou um copo, um bocadinho de álcool para descontrair um bocadinho, porque às vezes a carga é tanta que há essa tendência. Uma das coisas que se tem que desenvolver é a nossa fortaleza interior. Lá está, para nos conseguirmos manter em cima do cavalo, não perder as estribeiras e não vacilarmos. Essa é a disciplina. É para isso que o Vinaya, que a disciplina existe. E não existe só por questão ética. Não é só questão ética ou moral, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Isso é o que baliza, é o que nos protege, é o que acaba por nos proteger. Quando nós construímos esse mínimo hábito de saudável, basicamente é construir um hábito saudável. E esse hábito saudável, a determinada altura, transforma-se numa fortaleza, a nossa fortaleza. Porque esta é a nossa pequena regra, é o nosso
é a minha diária, é o meu regime diário, é o meu hábito, é assim. Isso aos poucos transforma-se, nós cultivamos isso e nós construímos também essa fortaleza, essa proteção. Não é uma proteção, é aquilo que o Buda diz, façam do Dhamma a vossa ilha, transformem-se na vossa ilha, onde nada pode chegar ou abalar. Ou como o exemplo daquela árvore que, por maiores vendavais e tempestades que passem, não cai. Como fazer então? É a prática, é praticar e aos poucos ir nos fortalecendo ao nível do propósito, da nossa vontade, da nossa confiança, nós sabermos para onde é que vamos, deixarmos cada vez menos desviarmos ou deixarmos afetar pelas opiniões dos outros, começarmos a não querer, porque muitas vezes é tão fácil, vem este, depois vem a família, vem aqueles e os outros e dizem isto, e até as chantagens emocionais e as pessoas ficam chateadas connosco, deixam-nos de falar, mesmo que fiquemos às vezes sozinhos, perante aquilo que nós achamos que é o mais certo e o mais correto. Temos que ser fortes. E isso é o caminho por aí. Porque não há assim tanta abundância de pessoal a despertar, na realidade. A realidade é essa. Por mais aparências que às vezes as pessoas tenham. Aliás, o karma também tem também uma faceta de lição. Nós aprendemos com o nosso próprio karma. Essa faz parte da nossa vivência, do nosso aprender, da nossa evolução. Há um objetivo dentro do karma ou é só um somatório de todas as ações passadas? É os dois, ou seja, o objetivo não é ter karma negativo. O que acontece é que nós estamos no mundo e acabamos por ter uma experiência determinada do mundo. E às vezes podemos ter o azar de incorrermos em atividades menos positivas e todos temos um karma. E faz parte do caminho espiritual nós conseguirmos minimamente perceber e detectar ou sentir também que karma é, ou lidar mesmo subconscientemente com aquilo que a vida nos apresenta da melhor forma. E é muito interessante porque às vezes nós temos vivências, a vida às vezes é um bocado, tem momentos extremamente duros connosco. Mas é também o nós sabermos não reagir demasiado negativo, de uma forma demasiado negativa, ao ponto de criarmos ainda mais karma negativo. Só porque se há algo menos agradável que nos está a acontecer e nós reagimos de uma forma muito negativa, quase imaginando destrutiva, se nós começamos a destruir coisas porque depois depende seja o que for que esteja a acontecer, mas aquilo que interessa é nós também no momento conseguimos discernir o que é correto e o que é que não é correto, porque obviamente em exemplos, por exemplo, de batalhas ou de alguém que está a atacar a nossa vila, isto nos tempos passados, imaginando, nós das duas uma, ou virávamos as costas ou defendíamos, mas aí também virar as costas se calhar era pior karma do que se calhar enfrentar e defender. Portanto, é tudo muito relativo. Mas há um aprender, nada, é como se nada acontece por acaso. E é acreditar que sim, existe um karma e tentar perceber porque é que determinadas coisas estão a acontecer na nossa vida e tentar aprender, pelo menos, nem que seja, ver que aquilo que não deve ser feito, se às vezes determinadas coisas negativas estão a acontecer com nós sabemos, ok, isto definitivamente é uma coisa que eu no futuro não devo fazer para com ninguém, porque eu não estou a gostar daquilo que me estão a fazer a mim. Ou aquilo a que a pessoa se está a submeter não deseja ninguém. Pronto.
Então é uma aprendizagem e alarga, sem dúvida, alarga a consciência, alarga a compaixão interior de cada um. Muito obrigado. Fico com os meus velhos pais e observo muito medo e ansiedade em relação à morte e à vida sem eles. O sofrimento através do clinging é claro de se ver, mas ainda me apego a ele de alguma forma. Devo ficar com este sofrimento para ver através. Sim, de reprimir ou negar, não, ou seja, reprimir, negar não é o caminho, mas é observar e tentar fazer, mas ultrapassar, fazer por ultrapassar, ou seja, ir à raiz do sofrimento, ir à raiz daquilo que causa o sofrimento, que é o medo e o receio de ficar ou da morte de uma situação. E desenvolver o aspecto, meditar nisso, o aspecto de tudo é impermanente, e que de facto, ao nível dos pais, aquilo que fica é só o corpo, porque existe um plano invisível. É aquilo que eu estava a dizer, o Buda não discrimina, não define a realidade imortal, o incondicionado e o manifestado, mas ele não nega e ele inclusivamente diz que é para aí que nós temos que ir. Ou seja, existe esse plano. E o cerne do ensinamento dele é esse. Ele está a dizer, ele basicamente diz que Rupa Anatta, que nós não somos o corpo, Vedana, não somos as sensações, não somos as percepções, nem os pensamentos, nem a cognição ou consciência sensorial, mas também não diz que não somos. O Buda não diz que nós não existimos. O Buda só está a dizer aqui neste plano o que é que nós não somos neste plano e que nós não somos nada deste plano. E está a favorecer a existência e diz mesmo, existe o reino, digamos, incondicionado e manifestado, existe. Pronto. É meditar nisso e tentar minimizar ao máximo o sofrimento aqui dos pais, reconfortar em termos do plano espiritual e não ter medo, porque a morte é só uma passagem. A morte é uma passagem. A morte física é uma passagem. Aquilo que interessa é que essa passagem seja com o mínimo de sofrimento. Não é? Porque é isso que todos nós queremos quando a hora chegar, que seja o mais fácil possível essa passagem. E o resto, o apego é uma questão de trabalhar, tudo passa e estamos em constante evolução, temos que nos bastar e alcançar aquela sustentabilidade emocional. Pois é, quando nos vemos completamente sozinhos, será isso uma lição? É um sentimento. O nós estarmos sozinhos e não estarmos bem é um sentimento e não é para nós estarmos a desenvolver aversão. Definitivamente não é a situação para desenvolvermos aversão pelos outros, mas antes pelo contrário. Mas também começar por desenvolver bem-estar e estarmos bem connosco próprios. É muito importante nós conseguirmos estar bem só connosco próprios, primeiro. Porque depois, quando estivermos com os outros, estamos bem e conseguimos dar algo. Agora, quando nós não estamos bem, estamos demasiado dependentes. O sentimento de estarmos sozinhos e sofrermos com isso demasiado significa que há uma dependência, há uma necessidade, uma carência muito grande em relação a termos que estar com os outros. E então, parte também do caminho é nós conseguirmos estar bem connosco próprios. Só bastarmos, sem termos propriamente a necessidade de ninguém. Quase como dizer, estarmos bem connosco e com o incondicionado, não precisar de mais nada. Mas obviamente isto não é deixar de dizer isto, não é
perder as qualidades de amizade e disso tudo, não tem nada a ver com isso. Será que tanto o Buda como outros seres iluminados descreveram essa realidade última de forma apofática? Apofática? Isso é uma palavra que existe, eu não conheço o significado de apofático. Essa realidade última de forma apofática significa que essa realidade última é apenas uma cessação da ignorância e não é tanto algo consciente. Ou seja, muitas vezes diz-se que o absoluto é um expandir da consciência, mas se a consciência surge com a ignorância, a consciência não surge. Consciência e ignorância são duas coisas completamente diferentes. A consciência não surge com a ignorância. Há aqui uma certa confusão aqui nesta pergunta. E há aqui uma outra coisa que também não faz sentido. Porque a ignorância não vem da consciência. Mas se a consciência surge com a ignorância, como pode a mesma ser idêntica com o... Pois, há aqui uma má interpretação. Portanto, as coisas não são assim. A ignorância não surge com a consciência. A ignorância é precisamente a falta de consciência. Ou seja, ao se ativar a consciência, ao nós enriquecemos o nível da consciência, isso gera uma ponte para o outro lado. Agora, cada um acredita naquilo que quiser acreditar. E é possível teorizar Há quem goste muito do budismo por o budismo também inspirar um pouco ou ser muito parecido com inclinar um pouco, parecer um pouco com o niilismo, ou seja, a aniquilação ou a inexistência de qualquer outra realidade, que tudo é uma ilusão. Pronto. Está-se no direito. Se quiser acreditar que de facto tudo é uma absoluta ilusão e que nada existe e que depois da morte física não existe nada, que é tudo só cessação, exterminação, é uma opção. Mas não me parece que seja isso que o Buda esteja a ensinar e esteja a apontar. Pelo menos para mim não é. Ele está a indicar, a tentar mostrar e indicar para nós realizarmos aquilo que é ilusão neste mundo, para nos desligarmos o mais possível, o mais rapidamente daqui e para realizarmos o caminho que temos que seguir e para onde é que temos que ir. E não só, ele está inclusivamente a encorajar-nos a desenvolver a visão, ainda dentro deste corpo, dos outros níveis, dos níveis invisíveis. Qual o processo que leva a meditação a aumentar a nossa frequência energética? Esta é uma pergunta que também cai um pouco por terra, porque eu não estou a ver aqui qual é que é o interesse de aumentar a frequência energética. Eu, durante esta sessão toda, não falei numa única vez em aumentar a frequência energética no sentido do objetivo último. A meditação ajuda
a nós cada vez mais observarmos a realidade tal como ela é, a tranquilizar, a clarificar e a entrever o caminho para onde é que temos que ir. E isso é importantíssimo, é a discriminação. Quando não há discriminação, quanto menos discriminação existe, maior o potencial da ignorância. E é aí que é muito fácil fazermos interpretações rápidas e teóricas daquilo que é o caminho. Mas aquilo que o Buda fala é uma coisa muito concreta e o objetivo passa por purificação para chegar à libertação última, que é uma realidade que ele fala. São 7:07. Ficamos hoje por aqui. Obrigado a todos. Até à próxima.